Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Santo Antão, Abade, memória. Quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: Ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: Não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse: Sou por acaso um cão, para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou: Vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: Tu vens a mim com espada, lança e escudo, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel que tu insultastes. Hoje mesmo, o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu, então, a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força, que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. 51 Como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta, e os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo, é meu escudo. É nele que espero, ele submete as nações a meus pés. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, nas 10 cordas da harpa louvar-vos, a vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram, contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Agrade o coração de Jesus tendo boas atitudes. Naquele tempo,
Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Meus irmãos e minhas irmãs, o chamado teocentrismo, ou seja, Deus no centro de todas as coisas, nunca massacra o homem. Não pode haver contradições entre um amor zeloso por Deus e o cuidado do ser humano. Essas coisas não se contrapõem, elas se completam. Muitos, de nosso tempo, pensam como aqueles fariseus: o meu foco é adorar o Senhor, render-lhe o meu culto, aproveitar os seus favores, e isso basta. Não dão atenção àqueles que estão ao lado. Todos aqueles não se davam conta da doença que lhes causava aquele culto, aquela forma de culto estéril. Aqui, tem uma palavra interessante que aparece no Evangelho: porosis cardia, é o coração duro, o coração oco e sem sentimento. Vocês lembram da osteoporose, aquele processo de descalcificação do tecido ósseo? Pois é, dá para imaginar essa coisa acontecendo nos tecidos do nosso coração? Um coração seco, um coração duro. Foi exatamente esse diagnóstico que Jesus teve a respeito dessa gente dentro da sinagoga: perda expressiva de sensibilidade para com um irmão na fé. Foi isso que eles estavam vivendo. O verdadeiro desagravo ao coração de Jesus é o nosso zelo pelos mais desfavorecidos, os esquecidos. Se Jesus pediu para ele vir para o meio, ele falou para aquele homem, foi porque aquele homem estava posto de canto há muito tempo, dentro daquela sinagoga. Era uma sinagoga, meus irmãos, um lugar de aprender sobre Deus, era um lugar onde se meditava a Torá, a palavra de Deus. Veja o que eles aprenderam: culto a Deus e basta, guarde o sábado e está tudo bem, vá à missa, comungue, e você já está santo, horas de capela e nenhum bom dia para quem trabalha comigo. É uma contradição, não podemos viver assim. Temos de perceber Deus que está conosco, mas também o irmão que está ao nosso lado, aquele que Deus colocou ao nosso lado para nos santificar e para que nós o santifiquemos. Aquela forma de culto estéril gerou tristeza no coração de Cristo, o Evangelho foi bem claro. Jesus ficou triste por causa daquele culto estéril que aquelas pessoas prestavam a ele. O verdadeiro desagravo ao coração de Jesus é o nosso zelo pelos mais desfavorecidos, os esquecidos, os que são descartados e os humilhados. Se posso, preciso unir a minha jaculatória a um gesto concreto de amor ao próximo. Se posso, se tenho condições, preciso unir a minha vida de oração a um ato concreto de amor pelos meus irmãos, assim como fez Jesus, que estava na sinagoga para rezar, mas se deu conta de alguém que estava ali sofrendo e precisava da sua atenção. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.